Coisa que é muito comum de acontecer, eu até lembrei agora, mas é assim: fulano de tal, a semente tal tá mais barata do que a semente Y. A semente X tá mais barata do que a semente Y. Aí eu faço as continhas lá. Não, só nessa levada aí eu vou economizar X na minha safra. Só que vocês já ouviram aquele ditado que o barato sai caro? Então entra aí. Faz analogia com isso daí que eu tô falando. Porque às vezes você escolhe a semente mais barata, mas não é aqui, é consumida na sua região, é uma categoria que não condiz com a produção de sementes, então lá no final você não vai conseguir lucrar 3 safras em uma. É uma categoria que às vezes não é a mais consumida aí na sua região. Talvez seja uma categoria que as empresas sementeiras não interessem em comprar em saca acabada. Aí tá indo o seu 3 em 1 por água abaixo. Por causa que você, por preço, você escolheu sem ter subsídio das outras características que você deve olhar para escolher uma semente para plantar aí na sua área. E outro erro comum: comprei a semente e já implantei a lavoura inteira, sem saber se a qualidade daquele lote se está superior ou não. E se você plantar e de repente começar a aparecer um monte de falha no seu campo de produção? Você está perdendo dinheiro. Então é necessário realizar também os testes de qualidade antes do plantio, independente da categoria que eu escolher. Então são pontos de atenção que nós devemos ter e devemos colocar tudo isso no nosso planejamento. Para escolher então as categorias das sementes, vamos lembrar aí. Primeiro de tudo, saber o que o mercado oferece hoje, segundo a legislação, quais as sementes que nós podemos plantar para que nós tenhamos uma lucratividade de 3 safras em uma. Nós podemos plantar sementes genéticas básicas, categoria C1, certificado de primeira geração, categoria C2, certificada de segunda geração, categoria S1, não certificada de primeira geração, e por último a categoria S2, certificada de segunda geração, que não nos leva ao 3 em 1. Lembrem-se disso. Categoria não certificada de segunda geração, ou seja, S2, não nos leva ao 3 em 1. Então eu tenho que escolher as categorias anteriores a essa para plantar. Correto? Plantar aquela que é mais consumida na minha região e com a cultivar que nos leva a um melhor consumo. Então, na minha região, a cultivar que é mais consumida é X, então eu tenho que plantar, escolher a cultivar X também, porque aí eu vou ter uma comercialização mais facilitada, correto? E lembrar que quando nós realizamos o planejamento de qual categoria eu devo escolher para implantar na minha área, eu vou conseguir arrumar toda a documentação, alinhar toda a minha equipe, se for necessário, contratar uma entidade certificadora de sementes ou dar as orientações corretas para o meu RT,
Tem muito produtor que não se atenta para esses pontos e deixam tudo na mão do responsável técnico. E aí o responsável técnico tem que se virar, né? Muitas vezes ele até peca, né? Por causa de uma falta de orientação. Então, pessoal, o que eu quero dizer é que a responsabilidade de você alcançar a sua meta de 3 safras em uma é sua. Você é o produtor. Os campos de produção são seus, não são do seu RT. Então, é necessário que você dê essas orientações. Olha, eu plantei uma semente C2 e eu vou colher então S1. Se eu vou colher S1, é o meu responsável técnico que precisa emitir o termo de conformidade de sementes, o meu RT que vai fazer as vistorias necessárias na área. Então, atenção a isso. É necessário nós termos atenção a isso. A quais os documentos que são necessários e será a responsabilidade de quem? Da entidade certificadora ou do RT? Então, a nossa escolha com relação às categorias é que vai definir qual caminho que nós devemos seguir. Consegue entender a importância disso para que nós tenhamos a lucratividade de 3 safras em apenas uma? Então, é nesse sentido que eu gostaria de encerrar por hoje.